Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos novamente aqui no meu canal e no vídeo de hoje falaremos do seguinte assunto. Terminei o exercício físico, o que comer após a atividade física? Essa é uma pergunta que eu recebo diariamente aqui no meu consultório e também nas minhas redes sociais para ter uma orientação ou ter uma ideia do que comer após a atividade física. Normalmente, ao finalizar a atividade física, dependendo da atividade física, a gente tem alguns objetivos e a gente também tem a refeição pós-treino, como a gente chama. Em treinamento de força, treinamento com pesos, existe uma janela onde o nosso corpo ele absorve melhor os nutrientes, onde a gente tem sim que aproveitar essa oportunidade. Claro que a gente não tem nada fixo do que comer após treino. Tudo vai depender da modalidade que o paciente pratica, vai depender dos objetivos que ele tem com essa modalidade, se é o aumento de massa muscular, se é o aumento da força, também depende do tipo da modalidade, se são exercícios de endurance, de resistência, então sessões longas de treinamento exigem aí uma reposição calórica aí dos nutrientes mais importantes do que os exercícios de força. Mas também não é só a refeição pós-treino que importa. Importa sim um contexto geral da alimentação durante todo o dia, onde a gente tem que estimar os macronutrientes, a necessidade calórica e, claro, os micronutrientes também, de acordo com os exames de sangue do paciente. Mas, claro, a refeição pós-treino, a gente recomenda muito uma refeição leve, uma refeição com os nutrientes, o ideal completo. Na maioria das vezes, a gente sugere que seja uma alimentação que não seja muito rica em gordura, para que a digestão seja um pouco facilitada devido ao término do exercício. E muitas vezes, dependendo da rotina do paciente, é feita uma refeição líquida pós-treino e, na sequência, feita uma refeição sólida para complementar os macronutrientes. Mas não tem nada fixo, não tem uma regra fixa, tudo vai depender da rotina do paciente, da atividade física que ele pratica e do que ele consegue comer. E às vezes, por exemplo, o paciente que pratica atividade física mais cedo, muitos desses pacientes, assim como eu, preferem treinar em jejum, devido ao período de digestão, dependendo dos alimentos, que eu gosto muito de comer ovos pela manhã. Se eu comer ovos e fizer o treinamento em seguida, eu me sinto um pouco indisposto, indigesto, digamos assim. Então também o horário de treinamento, o tipo de treinamento, o objetivo do paciente e o que o paciente consegue comer durante o dia tem que ser levantado. E a questão de suplementos, também a gente vai falar em outro vídeo aqui no canal, é bem importante que seja avaliada a real necessidade. Se, caso, naquele momento, o paciente não consegue fazer uma refeição sólida, pode ser uma saída à refeição líquida e uso de suplementos. Mas o que mais importa é que esse planejamento ele seja realizado pela rotina diária do paciente e que obedeça também um pouco a questão de gosto. Então, tem pacientes, por exemplo, que vão consumir frutas leves, frutas mais aguadas, junto de uma proteína de alto valor biológico, assim como o whey protein. E se alguém tiver intolerância ou caso tiver alguma restrição alimentar, como veganismo, como veganos, vegetarianos, algumas restrições alimentares, pode sim fazer uso de proteína em pó de uma outra fonte, seja de ovos, albumina, ou seja da proteína da carne em pó também a gente tem hoje. E a gente tem também os aminoácidos essenciais, que também são preferíveis, principalmente em intratreino, pela velocidade de absorção deles. O que a gente vai deixar de mensagem nesse vídeo é que não existe uma receita de bolo para alimentação pós-treino. Existe sim, principalmente no treinamento de força, uma janela metabólica, uma janela de oportunidades que a gente tem para recuperação muscular, para formação muscular e, claro, deve ser avaliado em consulta clínica os níveis hormonais, o status metabólico desse paciente, também realizado, que a gente sempre frisa aqui, a avaliação da composição corporal, para que seja também avaliada a evolução desse paciente, seguindo o objetivo que ele tem, e aí sim seja programada a refeição pós-treino. Mas o que mais importa não é especificamente a refeição pós-treino, e sim o bloco do dia das refeições e a distribuição desses nutrientes que seja voltado às necessidades desse paciente, calculando taxa metabólica basal, gasto calórico, vários fatores. A dica é: procure um profissional que tenha uma orientação e tenha experiência nesse assunto para que possa avaliar
normalmente numa equipe multidisciplinar, ou personal trainer, e ou nutricionista, e ou médico, para que sejam abraçados aí a atividade física, a questão da alimentação e a questão médica para avaliar a saúde do paciente e as reais necessidades desse paciente. Beleza? Fiquem de olho aqui no nosso canal, que iremos postar vídeos sobre medicina geral, saúde em geral, medicina do esporte, obstetrícia, ginecologia. Se você não é inscrito nesse canal, clique em inscrever-se, deixa o seu like para fortalecer o canal e te aguardo nos próximos vídeos. Beleza? Abraço!